Pessoal, é incrível, né? Como a mídia paulista, ela consegue ter conteúdo para falar do Flamengo. Mas é incrível que se eles falassem a verdade, eram até tolerantes, né? Vamos começar aqui, pessoal, com um trechozinho aqui, né? Onde o jornalista, né, da UOL, PVC, está incomodado com a colocação do Flamengo sobre a Libra. E isso é absurdo, porque cada um faz o que acha melhor para si. O Flamengo teve que entrar na justiça para conseguir falar com os caras. Isso ninguém fala. E vamos ver também um trechozinho do Galvão Amigos. Aquele lance polêmico aí, teve um debatezinho ali, ficou meio fervoroso e eu trouxe para vocês também, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com essa fala aí do All Sport aí sobre a situação do Flamengo na Libra, beleza? Se gostar do vídeo, já sabe, se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? É a senha. Boa Obrigada. tarde, Luísa Musetti. Bom, primeiramente, pois é, a gente está acompanhando esse imbróglio, né, desde os dias finais da semana passada. No final de semana, a coisa escalonou porque também os clubes os clubes da Libra, nesse caso, né, tomaram a posição aí e vir a público, soltaram as suas respectivas notas oficiais e tal, para manifestar toda a sua indignação direcionada ao Flamengo nesse caso. E qual é a confusão, né? O Flamengo, na semana passada, conseguiu uma decisão judicial a seu favor aqui na Justiça do Rio, uma liminar já de uma desembargadora, ou seja, de uma segunda instância aí, aqui do âmbito da Justiça, para travar o repasse da parcela dos direitos de TV, direitos de transmissão, que são referentes à audiência, ou seja, naquela separação 40, 30, 30, né, do tradicional fixo, outro para performance e outro para audiência, a Justiça aqui, então, em relação aos clubes da Libra, né, desse bloco especificamente, determinou o bloqueio, travamento, ninguém vai receber, porque o Flamengo está fazendo um pleito de que esse dinheiro seja distribuído de forma diferente, né, o percentual aí do rateio seja feito de forma diferente, tentando reverter uma decisão que, segundo a Libra, foi tomada em Assembleia ainda no ano passado, na gestão Landim. Esse é um ponto que, basicamente, né, é quase uma promessa de campanha do BAP de lutar contra esse movimento aí, de se insurgir contra essa divisão, né, que na visão do Flamengo faz com que o clube perca de 80 a 100 milhões de reais por temporada. Então o Flamengo judicializou, e isso foi o que surpreendeu e que irritou mais os clubes, porque o Flamengo levou a questão para o âmbito da justiça e conseguiu então uma decisão a seu favor. O processo está em segredo de justiça, mas a gente sabe, claro, que a decisão liminar está em vigor, e isso Libra, os outros clubes, então todo mundo que vocês estão vendo na tela aí, vários clubes se manifestando, o Palmeiras fez uma nota das mais contundentes, aí todo mundo se insurgindo contra o Flamengo por conta dessa postura de ter judicializado, ter batido o pé nessa dinâmica aí da divisão do dinheiro. Essa grana pode chegar, né? A grana bloqueada, se todos os repasses desse ano, né? Já foi, cada ano, por ano, cada clube receberia, os clubes, né, da Libra receberiam 4 parcelas. Uma já foi paga lá em julho, a outra cairia na semana passada, foi bloqueada, ainda tem, né, 2 adicionais para cair nesse ano. Se o bloqueio se mantiver, então vai alcançar aí um bloqueio de uma cifra de 230 milhões de reais. Então, por enquanto, o que está bloqueado é 77 milhões. E o Flamengo, inclusive, é quem mais receberia nisso aí, na casa dos 17 milhões. Depois tem Palmeiras, São Paulo e os outros clubes da Libra, Santos, Bahia, Grêmio, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, Vitória. Então, todo mundo ali com essa grana referente à audiência, então bloqueada, por conta desse imbróglio aí, dessa briga judicial, que também deflagrou aí uma insatisfação muito grande dos companheiros de Flamengo ali em Libra, que não são tão companheiros assim como a gente tem visto, por conta desse assunto muito sensível, vamos dizer assim, né? Dinheiro, a gente sabe como é que mexe com os interesses dos clubes, então, e as discussões estão muito acaloradas nesse momento, enquanto a liminar está em vigor. A Libra está tentando recorrer, tentando seu agravo de instrumento para ver se derruba a liminar, mas por enquanto essa decisão está em vigor. O pessoal está com o dinheiro bloqueado, então, referente à audiência desse contrato de TV da Libra, que é o contrato com a Globo. É incrível como tudo vai para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, Igor? É que estamos todos aqui, PVZ. Estamos aqui, CBF, eu, Flamengo, todo mundo aqui, o pessoal vem trazendo a confusão pro meu lado aqui. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro costuma acatar decisões que são bem polêmicas, como, por exemplo, a do Reginaldo Rodrigues. Sim, mas aí... mas aí tem uma questão técnica aí, só para, assim, saindo um pouquinho da brincadeira, óbvio, né, que eu estava brincando com essa questão da localização, mas como o fórum das discussões aqui envolve a Globo, por exemplo, o Globo está aqui, né, na sede,
a situação envolvendo a CBF, todas as questões da CBF. A CBF tem sede no Rio de Janeiro. Então, por isso que juridicamente falando, as coisas são atraídas para o local de sede do clube em questão. O Flamengo é daqui, entrou aqui, então essas coisas acabam acontecendo aqui porque essas instâncias do poder, especificamente, estão aqui. Não sei se contratualmente eles poderiam, mas até poderiam dizer que, as questões se resolvem na arbitragem, no foro tal, mas, enfim, por conta dessas figuras que coincidentemente estão por aqui, acabam vindo para cá. Eu acho que tem que ser aí. Só que a minha impressão, sem ser advogado, é que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceita algumas liminares que outros tribunais não aceitam. Aceita como decisões liminares, que são provisórias, algumas decisões que outros tribunais não parecem aceitar igual. Isso, a gente pode chamar o Andrei Campos, inclusive, para falar sobre isso amanhã. Para dizer se eu estou certo ou se eu estou fazendo uma ilação que não está correta. O fato é que, a partir da questão do Flamengo, que incomodou muita gente, o Flamengo está incomodado por uma decisão que foi assinada pela gestão anterior. E o Flamengo diz que essa questão do critério da audiência não está suficientemente claro. O que exige... Audiência de pay-per-view, né? Audiência de pay-per-view. É audiência, na verdade. Porque audiência toda, audiência geral. É geral, Igor? Então tá. O que eles querem porque tem a divisão, né, Igor? De 40% o valor é dividido entre todos os times que fazem do Campeonato Brasileiro. 30% de desempenho, que é referente à classificação no campeonato anterior. E 30% da audiência. E 30% da audiência que aquele clube gera. Mas isso... E o que o Flamengo quer, só para completar, desculpa, PVC, nessa questão aí, é porque o Flamengo quer estender para todas as frentes, todas as mídias, todas as plataformas, o critério de audiência do pay-per-view, que é aquele critério de adesão que o cara vai lá, paga e informa. Que é um absurdo. Porque assim, cara, me desculpa. Eu discuto com o Rodrigo Matos isso. Cara, mas eu coloco lá o meu clube, mas eu compro os 20. Por que alguém tem que ter mais se eu comprei o pacote dos 20? Eu nunca entendi isso desde o ano 2000. Eu sou assinante do pay-per-view há 25 anos. Por que a divisão se dá pelo cadastro se quando eu compro o pacote do pay-per-view, eu compro os jogos dos 20? Então me vende só do meu clube. E quem quiser comprar os 20, compra os 20. Se você fizer, vende o jogo do Flamengo. Aí tem 1 milhão de pessoas que compraram o Flamengo. E tem 10 mil que compraram o Santos. O Santos vai receber o equivalente aos 10 mil e o Flamengo relação a 1 milhão. Beleza. Mas não é isso. Eu compro há 25 anos o pacote com os 20 clubes. Do time, meu irmão. Mas aqui ponto parado. O que aconteceu a partir daqui foi uma aproximação. Você lembra que em julho tinha o tal do memorando de entendimento que a Leila Pereira não quis assinar para fazer a aproximação de Libra e Liga Forte União para ter uma liga só. Certo? O que está acontecendo nesse momento não dá para dizer que vai ter a unidade de Liga Forte e Libra. Mas dá para dizer o seguinte: ontem o Marcelo Teixeira saiu do estádio em Bragança Paulista dizendo que ele não vai sair da Libra, que não vai acontecer, mas bateu na trave, porque ele estava assinando o memorando de entendimento com a Liga Forte. Ele vai dizer que não estava, mas estava. E o Grêmio, o Roberto Guerra, disse no sábado, na sexta-feira, que o que está acontecendo com a discussão do Flamengo é que estamos nos aproximando da Liga Forte para a gente fazer a unidade. E tem desavenças, discordâncias. A Leila não queria assinar o memorando de entendimento em julho, por exemplo, mas foi um dos documentos mais veementes contra a posição do Flamengo. Por quê? O Palmeiras, por exemplo, o Flamengo perde 17 milhões de reais bloqueados. O Palmeiras perde 12 milhões de reais bloqueados. Para o Palmeiras, que é o mais rico fora o Flamengo, faz diferença. Para o Santos, para o Bragantino, para o... Santos está na casa de 9, né? Se não me engano, que os valores que a gente tinha aqui, né? Muita diferença você não receber esse dinheiro na sexta-feira. Faz muita diferença. É tipo, você ganhar 10 e eu posso ganhar 50. Eu deixei de ganhar 10 e você deixou de ganhar 10 e você vai morrer de fome e eu vou resolver minha vida. Entendeu? É bem isso que está acontecendo. E é por isso que está todo mundo incomodado. E desde o primeiro semestre está se falando o seguinte: não, a gente faz a liga e o Flamengo, se o Flamengo não quiser, ele fica com a liga dele, fica ele sozinho. Não tem problema, a gente respeita a posição do Flamengo. E a gente junta todo mundo e faz a liga.
não avançou nesse ponto ainda, mas o Grêmio conversou e falou sobre isso na sexta-feira, numa entrevista do Alberto Guerra em Porto Alegre. O Marcelo Teixeira o Santos teve perto de assinar um memorando de entendimento com a Liga Forte para fazer unidades e, eventualmente, até sair da Libra, embora o Marcelo Teixeira desminta. O Vitória já anunciou que no próximo contrato vai sair da Libra. E todo o processo... Quando você tinha o Novo Horizontino, Mirassol, Guarani não, Ituano, Ponte Preta, discutindo para sair da Libra e ir para a Liga Forte, você conversava com o presidente do Novo Horizontino, por exemplo, ele dizia: não, a gente fez reunião de manhã com a Libra e de tarde com a Liga Forte. É incomparável. Na Liga Forte, você pega o documento e eles te detalham, tintim por tintim, como é que vai ser a divisão de audiência, como é que vai ser a divisão de desempenho, como é que vai ser o igualitário. E na Libra, tá tudo meio jogado. Então o Flamengo tem essa dose de razão. Só que ele assinou o documento. E nem o Grêmio, nem o Santos, nem o São Paulo, nem o Palmeiras estão discutindo a divisão. Você pode discutir o seguinte: vem cá, isso aqui não está tão claro para a gente. Vamos rediscutir? Vamos. Mas você vai para a justiça bloquear o dinheiro de todo mundo, está todo mundo indignado. E aí a prova de que está todo mundo indignado foram os comunicados dos clubes em relação à postura do Flamengo. Vamos dar uma olhadinha, gente, são muitos, né? Então a gente passa... Só antes de completar aqui, que a O, ao invés de ficar falando coisa, o Flamengo tentou um diálogo, só que os clubes que estavam na Libra não responderam, porque já temiam, né, que o Flamengo poderia tomar essa decisão. Mas por que não sentaram antes e conversaram os presidentes, né, dos clubes? Então o Flamengo foi para a justiça para tentar falar com eles. E agora eles estão todos com medo, porque o Flamengo tem uma torcida grande. A maior parte dos jogos do Flamengo, até quem não torce pro Flamengo assiste, né? Então esse é o medo deles, né? Do Flamengo ter a maior parte aí das receitas aí. Rapidamente, mas para a gente entender o tom, como está o tom nesse momento. O Palmeiras fala que a estratégia do Flamengo se revela predatória e torpe, pois busca asfixiar financeiramente as demais instituições. Ainda fala que a postura é prepotente e dolosa da atual gestão e que isso não surpreende. O São Paulo fala que a atual gestão do Flamengo parece não compreender que é responsável pelos contratos herdados, né, das outras gestões. Que foram assinados. Que foram assinados. Isso não se trata, Luiz, é só importante dizer isso aqui. Não se trata de ter havido unidade no passado ou de não ter havido unidade. Se os caras estão sendo cínicos ou se não são cínicos. Trata-se de que um documento foi assinado. Sim. Não se está falando assim, não, mas ninguém quis fazer liga nunca. Não se trata disso. Trata-se que tem um documento assinado. Sim. Você comprou meu apartamento e depois você falou que não comprou. Sim. Mas tá aqui, eu tô com o documento. É um compromisso que já foi firmado. Eu entendo o ponto de vista dos flamenguistas que consideram que o Flamengo gera mais audiência e que, por isso, merece uma fatia um pouco maior do bolo. Mas então não assinasse. Mas foi assinado, né? Foi firmado. Claro. Então assim, tem esse... é muito... O problema é que as pessoas começam a tratar isso como se fosse uma discussão clubista, e não é clubista. É uma discussão de um documento que foi assinado pela gestão Rodolfo Landim. Tem um monte de gente que defendeu o Rodolfo Landim, que o Rodolfo Landim ia fazer o estádio, que o plano do estádio era maravilhoso, era monumental. Agora veio o BAP com um plano do estádio que é muito mais realista. Muito mais realista. Agora, se você acha que o Rodolfo Landim lesou o Flamengo, a discussão não é com o documento, a discussão é com quem assinou o documento. Só para a gente passar aqui mais rapidamente, eu quero ouvir o Mussetti também. Por exemplo, o Atlético Mineiro fala que a conduta foi sorrateira e mesquinha da atual gestão. E o Santos fala que o Flamengo teve atitudes individualistas de quem só olha para os próprios interesses e fragilizam a união e o espírito de lealdade que fortaleceria o grupo. Então a gente vê manifestações aí de diversos clubes, Mussetti. Pois é, Lu, acho que tem dois pontos principais nessa história. O primeiro é que foi o Flamengo quem assinou. Afinal, é uma questão de BAP e Landim. A gente entende a gestão que quer defender o melhor para a sua instituição, mas o carimbo, a assinatura, não é do presidente, é da instituição, é do clube. É o símbolo do Flamengo que assinou. Eu acho que esse contrato tem que ser honrado. O segundo ponto, para mim, que eu acho que é uma discussão que levaria mais tempo, é que todos esses comunicados em comum contra o Flamengo podem dar a entender que a Libra está muito forte, que todo mundo está concordando com tudo e só o Flamengo é o grande vilão. E também não é isso que acontece. Tem muita gente na Libra com o pezinho fora. Exatamente. É isso, minha gente. A gente está avançando.
Pessoal, para contextualizar o vídeo, parecido com o assunto da Libra, vamos ver aqui sobre receita, né? Já é o assunto do vídeo, não vamos mostrar lances lá, polêmico não. Olha lá, maior renda, 13 milhões. Corinthians e Flamengo. Por que eu trago isso? Para mostrar que a torcida do Flamengo, por esse motivo, o Flamengo tem que ter a maior parte, né, da Libra. Porque, cara, é a maior torcida do Flamengo, cara. Como é que o Flamengo vai ganhar igual os caras se tem a torcida maior? PVC esses caras ficam com raiva, é incrível. Vamos ver agora esse tema aí que o Galvão abordou aí, pessoal. Pessoas no jogo com o Vitória me impressionou. E o Corinthians ali na casa dos 40 mil, um pouco acima dos 40 mil, que é a média que é o que cabe. A maior renda foi do Corinthians e Flamengo com 3 milhões. Mas me impressionou realmente. O número do Corinthians é normal, né, cara? Tem sempre sido acima dos 40 mil. Me impressionou os 41 mil do Grêmio, Duda. Você esperava, por exemplo, 41 mil pessoas? O que acontece? Foi um jogo domingo, 11 da manhã, já é um horário meio propício ao público comparecer. Os últimos jogos do Grêmio, né, vem da vitória do Grenal, com tudo que aconteceu, e eu vi o programa, foi bem debatido aqui, dos erros, enfim, e a reviravolta dentro do jogo. Aí depois um empate em casa com o Botafogo, que no... A bola e bateu. Isso é uma das coisas que mais me irrita no futebol quando eu estou treinando no time. O ponto... Mas quem tem que esperar o lateral vir lá de trás? O lateral vai pegar a bola. Quando ele vai dar, tá todo mundo marcado. Ele rifa a bola. O que ele faz pro Carrascal é uma... Como é que chama esse negócio? Agora tudo como é que chama? Assistência. Isso. Ele deu uma assistência. Aí, olha o lance. Ele pegou a bola... Ele pegou a bola lateral. A bola que estava do lado dele. Agora o Bandeira, presta atenção uma coisa. Olha o Bandeira, o que faz? Antes dele bater o lateral. Parece que bate no Plata. Deixa assim, olha lá. Bandeira já deu. Pá, olha o que ele fez. Uma assistência pro Carrascal, que já olhou lá e sai o segundo gol. Isso aí é incomum. Porque todo mundo, quando acontece, espera o lateral chegar. O zagueiro do Corinthians ficou de costas, ficou esperando vir alguém do Flamengo para bater, porque tá todo mundo acostumado a ficar esperando vir o cara lá de trás para bater. A assistência mais fantástica do Carrascal foi a cobrança lateral do Plata. Mas é que tem esse novo modelo da CBF de colocar as bolas, né? Não, é da FIFA, né? E isso facilitou, né? Porque geralmente antes tinha alguém que ia alcançar a bola. Se tem o Gandula ali, ele segura a bola, espera, tá empatado no jogo. Aí ele foi muito inteligente. Por isso que botaram aquilo ali, ó. Por isso que botaram aquilo ali. Teve sorte porque foi em cima da bola. Mas eu quero chamar a atenção que o Bandeira dá o lateral para o Flamengo. O Bandeira está atrás. Olha lá, ele dá o lateral antes dele cobrar. Aí olha o que ele faz. Eu já vi 30 mil vezes, ainda tenho dúvidas se o lateral era do Corinthians. Eu também não sei até agora. Também não sei. E o Bandeira está atrás do lance, também não sabe. Ele deu porque, na posição que ele está, ele não viu quem tocou por último. Pô. Ele não está na frente do lance. É muito difícil mesmo. Se falar que foi do Flamengo, tá certo, o Corinthians está reclamando, o Flamengo está falando. Agora, lá, na posição que ele está, ele não viu. Quem é que está ali é ótimo zagueiro. É o Gustavo. Ótimo zagueiro. Olha como ele sai de costas pro lance, ó. Olha lá. Ele nem tá olhando pro lance. Ele não tá olhando mais nada. O assistente tá olhando pra cima, ele nem olhou pro lance. Essa coisa que também me irrita no futebol, como o Falcão diz que irrita, por que para esperar um cara lá da área, o lateral pra bater? Eu acho que ele pensava que o Bandeirinha ia dar lateral pra ele, porque ele não vê o Bandeira apontar pro Flamengo, ó. Ele não vê o Bandeira apontar. Ele achou que era dele, Ele achou que era dele. Mas mesmo assim, cara, tem 4 zagueiros ali atrás, hein? Outras coisas básicas do futebol, não vira as costas. Peraí, mas tem 5 jogadores do Corinthians lá, hein? Não foi tão surpreendido assim, não, né? A defesa tá... Agora eu quero fazer uma pergunta. Tem uma linha, né? Eu quero perguntar. Resposta, tá. O lateral foi... Era pra ser lateral do Flamengo ou do Corinthians? Acho que era do Corinthians. Me parece do Corinthians. Pareceu o Flamengo. Ricardo. Flamengo. 1-1. Flamengo. Falcão. Flamengo. 2-1 Flamengo. Casa. Achei que foi pro Flamengo. Foi pro Flamengo. 3-1 Mauro.
Muita dúvida. Me pareceu que o Plata é que chutou, mas é muito difícil. A bandeira tá em cima ali, ó. Tá assim no Flamengo. Se você é bandeira, você tem que estar lá, você tem que marcar, cara. Marcaria pro Corinthians. Bandeira tá em cima, então, pronto. 1, 2, 3, 3, eu marcaria pro Flamengo, dá 4-2. Na realidade, é muito duvidoso. Ninguém pode. Ninguém pode é isso que eu tô falando. Polêmico. Só para não ficar em cima do muro, eu tô dizendo que é pro lado, mas é difícil demais. A bandeirinha tá em cima. Bandeira tá em cima. Ele tá em cima. Ele tá atrás. Ele tá atrás. A jogada é na frente. O que eu sinto, que o Falcão tá dizendo que ele sente também, é que ele marcou com convicção. Claro. Mas achou convicção? Sabe o que eu acho? O Plata deu o toque e a bola pegou no bico da chuteira do Gustavo Henrique e saiu. Por isso que eu acho que foi do Flamengo. Mas eu não consigo afirmar. Só não dá gente falando de cada vez. Só não dá para dizer o seguinte, que esse lance foi que fez que o Flamengo ganhasse. Ganhou porque o lateral bateu rápido. Se não tivesse batido rápido, não teria acontecido nada. Quem fez esse gol mais foi o Flata, cara. A atitude do... Ricardo, na hora que eu falei, você fez assim com a cabeça. A atitude dele fez toda a diferença do lance. E desarrumou toda a defesa do Corinthians. Mesmo tendo os jogadores lá, né? Olha lá, a velocidade do Ele bate pra trás, inclusive. Ele não bateu pra frente. Sozinho ali. Ó, 1, 2, 3, 4 do Corinthians. Desarrumou a defesa do Corinthians. Ela até que também tem outra, né? Porque quando o Carrascal vem com a bola, quem é que estava correndo pelo meio? O Ranieri tá vindo, né? Não, quem é que tá correndo pelo meio? Arrascaeta. Aí os dois zagueiros fecharam na Arrascaeta. Sobrou lá na ponta. Verdade. É isso aí. O Luiz a fase do Arrascaeta. Perfeito. E tinha vários. O Corinthians tinha uns 5 ou 6 jogadores na frente da bola. E que não precisava ir os dois no Arrascaeta. Um tinha que abrir. Lá, ó, pra que aquele lateral, o Mateuzinho fechou se o cara do meio já tá chegando no Arrascaeta? O cara em 24 jogos, o cara tem se você somar o número dele de gols, dá 25. Ele tá com mais do que o número de jogos do Flamengo. Mas o futebol é posicionamento. É o grande jogador do campeonato, não é? Não, mas no momento não é lógico. Não sei se vai dar tempo. O Mateuzinho tinha que ficar aberto esperando quem tá entrando. Ele não tem que fechar. Olha lá, ele tá fechando. Mas eu pergunto a você, com um jogador, com a experiência que você tem toda de jogador. E todos esses anos trabalhamos juntos comentando. Grande comentarista você sempre foi. Não existe, quando você tem um jogador que está sendo diferenciado, que entra uma velocidade dessa, não há uma preocupação de ir nele? Tem essa preocupação, mas a partir do ponto que eu sou lateral, eu estou preocupado com a Arrascaeta, o Ricardo está chegando, eu vejo o cara entrando lá, eu não posso fechar, é questão de posicionamento. O lateral tem que estar entrando um cara aqui, você tem que fechar aquele lado, você pode até ir um pouco para dentro para ajudar na marcação, mas você tem que estar de frente olhando o cara chegar. Então, pessoal, realmente essa questão aí da torcida, eu pensei que o pessoal aí do Galvão Amigos ia abordar esse tema, né, da Libra. Não sei por que o Galvão não falou nisso. Deveria se falar, né, que é um assunto que mexe com todo mundo. Por quê? Eu acho que o Flamengo tomou a decisão exata. Porque assim, quando em 2010, PVC, não sei se PVC, deve ter um jornalista das antigas, ele sabe disso. O Flamengo estava numa fase horrível, ninguém queria patrocinar o Flamengo, não tinha patrocínio. O Flamengo estava quase falido, pessoal. 2010, 2013. Aí depois teve aquela vinda do Ronaldinho, que acabou de piorar, o Ronaldinho botou o Flamengo na justiça. Teve até um canal que falou sobre isso, né? Que contou a história do Flamengo, né? Que o Flamengo foi do chão ao céu nesses anos aí. Pô, o time tem a maior torcida do mundo, do Brasil, né? Da América Latina ali. Então, você tem uma torcida dessa gigante. Pô, velho, por exemplo, eu vou assistir, eu sou torcedor do Flamengo. Tudo bem que às vezes a gente quer assistir o concorrente, né? Mas a gente sabe que dá um jeito. Tem todas as TV por assinatura que a gente não vai assistir na pay-per-view para assistir. A gente assina aquela TV por assinatura que a gente paga ali o valor e aí aquela bolacha quebrada, né, que eu chamo. E, rapaz, como é que eu vou me preocupar com uma coisa, sendo que não vai me preocupar? E outra coisa, o Flamengo tentou diálogo sim. É porque esses caras, quando fazem uma entrevista para denegrir a imagem do time, eles não falam a verdade. Eles falam ali, ó, a linha reta, e não é assim, tem também as travessas. Então, quando o Flamengo chamou todos para conversar, para ter um diálogo sobre isso, ninguém quis. Então, o Flamengo teve que acionar a justiça, porque hoje, pessoal, para você falar
com o presidente de um time, assim, nessa situação aí que o Flamengo tomou, porque tentou contato e não conseguiu. Poxa, agora só judicialmente, tem que chamar todo mundo para a justiça para falar que eu quero sair da Libra, né? E aí os caras não querem que o Flamengo saia por quê? Que quer ficar todo mundo ganhando igual. E o Flamengo saindo, ele vai ganhar separado das TVs, TV por assinatura, né? Que aí deve ser Premiere, né? Essas TVs aí que pagam absurdos aí. Por que o Flamengo, para isso, é lucrativo para ele? Porque, cara, ele tem a maior parte da visualização. Se você for olhar, as televisões já sabe, porra, quando tem jogo do Flamengo, nossa audiência estoura, bate no teto, ultrapassa o teto. Porra, Corinthians e Flamengo mesmo, você viu aí, 41 mil. Tudo bem, cara, a maior torcida foi do Corinthians. Mas tem também o torcedor do Corinthians que vai pra ver o Flamengo, pessoal. Vai por mim, porra, o Flamengo joga bonito demais. Vou lá pra ver esses caras jogando, pra ver se o Corinthians vai bater de frente com o Flamengo mesmo. E foi um bom jogo, foi um jogão, como a gente viu o Galvão falando aí. Então, quando o PVC fala aquilo, que o Flamengo está prejudicando os outros, não está prejudicando os outros. O Flamengo está fazendo o que é melhor para ele. Porque os próprios times, Palmeiras e Atlético Mineiro, São Paulo, eles olhavam para o próprio umbigo dele em 2010. E por que agora o Flamengo tem que pensar neles? Quer dizer, então o Flamengo é o bom samaritano. Neguinho, como o Flamengo em 2010 pediu ajuda judicial para não falir, então, a época do atacante do Flamengo, Negueb Nixon, mano. Um cara que teve passar até pelo Palmeiras também, que era o volante. Márcio Araújo, mano, de volante. Olha como o Flamengo era, olha como o Flamengo hoje é. Então, essa gestão do Landim e do Bar, pra mim foi boa, cara. E agora eles estão com medo. Estão com medo. Mas pra vocês verem, né? E esse lance aí não dava pra ver o Bandeirinha. Foi um lance rápido ali, a olho nu. Se os caras não conseguem ver com o replay, como é que o Bandeirinha vê ali? O Bandeirinha viu pra onde a bola foi ali, viu que a bola bateu ali, deu lateral, acabou. Não foi uma coisa que diga, não, foi dado de propósito. Não tem como. Então, pessoal, essa é a minha visão. O Flamengo está certo. Tem que também olhar para o seu próprio umbigo, porque em 2010 ninguém olhou para o Flamengo, ninguém considerou quando o Flamengo estava na situação péssima, praticamente falido. E agora o Flamengo tem que ser bom samaritano. Nada. Eu quero que todos os clubes também trabalhem certo, para ter uma torcida grande, para ter visibilidade, como o Flamengo trabalhou para ter. Então pare de inveja, PVC, pare de inveja vocês do O. Isso é coisas que os clubes têm que sentar e conversar, porque o Flamengo teve que acionar judicialmente, isso vocês não falaram. Incrível isso. Mas beleza, pessoal? Tamo junto e até o próximo vídeo aí.